Fala, developer, tudo bem? Cara, nesse vídeo nós vamos fazer a integração com o site do correio para buscar o valor do frete e também o tempo, o prazo desse frete. Então a gente vai consultar qual que é o valor do frete e qual que é o prazo de entrega do frete, tá? Então eu peço já antecipado aqui para você que dá um joinha, porque essa vai ser um aulão mesmo de integração, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Então vamos para a aula. Bom, eu já estou aqui com o site do Correios aberto. Eu vou vir aqui em D, A a Z aqui. Por que a gente está aqui no site do Correios? A gente precisa pegar aqui primeiro o manual de integração do site do Correios. Esse manual a gente vai seguir o passo a passo dele de como fazer a consulta do valor do frete e também do prazo de entrega do frete, beleza? Então, eu só abri aqui o site do Correios e vim aqui no botão de A a Z. E a gente vem aqui, cálculo remoto de preços e prazos de encomendas. Então eu clico aqui, ele vai dar aqui a ficha técnica. E o que é mais importante aqui para a gente no momento é para comprar aqui, onde que a gente vai pegar o nosso manual. Na verdade, a consulta é gratuita, então ele está informando aqui que é gratuito para todos os clientes. Então eu vou vir aqui, clicar e abrir o manual. Bom, com o manual aqui aberto, então eu tenho as opções aqui de consulta. Eu tenho a opção A, que é a consulta via web service. A opção 2 aqui, que é a B, resultado no formato XML, é o que a gente vai utilizar aqui nesse tutorial. E resultado na página do cliente. Bom, então vamos lá, vamos descer aqui, vamos então para o tipo de consulta 2. Aqui ele está falando que o tipo de consulta 1 aqui, que é o A, via web service, então a gente vai pular isso aqui. E vamos para o tipo 2, que é o tipo do XML. Vamos chegar aqui no tipo 2, aqui, consulta tipo 2, com o resultado em XML. Então a gente vai seguir essa tabela aqui para a gente fazer a consulta. Eu estou trazendo aqui uma forma bem simples de como a gente consultar esse valor de frete e esse prazo de entrega, tá? Então eu escolhi essa forma aqui de consulta XML, que é a mais simples e a mais rápida de ser feito. Então, feito isso, o próximo passo é a gente ir lá para o Visual Studio, criar o nosso projeto e seguir esses parâmetros aqui. Então, vamos lá para o Visual Studio. Bom, aqui no Visual Studio, eu já adiantei aqui, eu criei o projeto já aqui do tipo Visual Basic. E eu já coloquei os parâmetros lá que são necessários passar para a gente fazer a consulta. Então, eu criei aqui o tipo de envio, o CEP de origem, o CEP de destino, o peso da embalagem, qual que é o formato da embalagem, o comprimento, a altura, a largura, o diâmetro, se a encomenda precisa ser entregue em mãos, sim ou não, o valor declarado. Esse valor, se não tiver, a gente precisa pôr um 0 aqui para mandar, tá? O aviso de recebimento, se é para receber aviso sim ou não de recebimento, beleza? Então, vamos começar aqui o nosso código. O primeiro passo aqui do nosso código, por exemplo, eu pus aqui os tipos de envios, eu já deixei preparado aqui as formas de envio, que é as formas de envio que está lá no manual de integração. Então, eu tenho o SEDEX à vista, o SEDEX à vista pagamento na entrega, o PAC à vista, o PAC à vista com o pagamento na entrega. Eu tenho o SEDEX 12, o SEDEX 10 e o SEDEX hoje varejo. Tá? E aqui no formato, eu também já preenchi aqui conforme o manual, que eu vou mostrar lá também no manual essas opções, que é tipo um caixa pacote, rolo barra prisma ou envelope. Então a primeira coisa aqui no código, se eu executar o programa agora, vamos executar, ele não está vindo nada selecionado aqui. Então eu já vou deixar aqui, quando eu carregar aqui o formulário,
eu já vou deixar a primeira opção aqui selecionada das duas combo box aqui. Então vamos voltar lá, vamos para o código. Vamos dar o F7 aqui, selecionar aqui o formulário, o evento load, e vamos lá, é o CBO formato.selectIndex, eu vou colocar igual a 0, e o CBO tipo de envio.selectIndex também vai ser igual a 0. Então, aqui nessa parte aqui, eu selecionei o primeiro item de cada lista lá do combo box, ok? Então, eu vou executar novamente aqui, você vai perceber que já vai vir selecionado aqui o primeiro item da lista, ok? Então, não vai vir mais em branco. Agora, vamos voltar lá para o manual e seguir lá o manual. Aqui no manual, então, eu tenho lá as duas listas que eu criei. Eu tenho aqui a lista do serviço, que é lá o que eu pus como nome lá, tipo de envio. Então eu tenho esses códigos aqui, que está preenchido, e eu tenho a segunda lista lá, o segundo combo box, que é o formato. Então eu tenho o formato caixa barra pacote, e rolo barra prisma e envelope. Agora vamos ver o primeiro parâmetro aqui que ele pede. O primeiro parâmetro é o NCD empresa, que seria o código o seu código administrativo junto a ECT, que é o caso da empresa tiver o contrato com o Correios. Se a empresa tiver o contrato com o Correio, é obrigatório passar o código. Se não tiver, é de passar o parâmetro vazio. Então, no nosso caso, como que a gente não tem contrato, a gente vai passar o parâmetro vazio. E a senha também. Só passa a senha caso exista o contrato. Se não, passa vazio. Ok? Então, esses dois parâmetros a gente vai passar vazio. Aí o próximo parâmetro é do serviço. Ele fala que se o campo é obrigatório, sim, a gente tem que selecionar o tipo de serviço que vai ser utilizado, que é o tipo da encomenda. Depois, o CEP de destino, ele também é obrigatório. Depois, aqui eu pulei o CEP de origem, aí o CEP de destino. Aí o peso, ele também é do tipo string e é obrigatório. O formato é int e é obrigatório. Então agora vamos montando lá a nossa string, né? A nossa string que a gente vai mandar essa string para a consulta. Então, como que a gente utiliza? A gente vai utilizar esse endereço aqui, wscorreios.com.br/calcula calcpreço prazo.aspx. Tá? Então vamos lá no Visual Studio e vamos aqui começar a montar a nossa rotina aqui de pesquisa. Tá? Primeiro aqui eu vou importar aqui o system.xml, que nós vamos utilizar o XML para fazer a consulta e receber essa consulta. A gente vai passar o link da consulta e ele vai ser retornado em XML. Então a gente precisa utilizar o XML. O outro import que a gente tem que dar aqui é o system.test, que a gente vai criar aqui uma string building para ficar mais fácil a gente concatenar os dados e também vai ocupar menos memória aqui no nosso projeto, ok? Utilizando o string building. Então, eu criei aqui os imports do XML e do system.test para a gente poder utilizar a string building. Então, vou vir aqui no início do formulário, aqui da classe do formulário, o private sub buscar. Não precisa ser uma função para retornar valor, porque a gente vai já utilizar direto aqui nessa sub. Primeira coisa que a gente precisa criar aqui, então eu vou criar a string building. Então eu vou pôr dim str caminho as new string building. E também eu já posso
também criar já a instância aqui do XML. Então, gin doc as new XML document. Pronto, então são essas duas variáveis que a gente vai trabalhar. Então, uma que é para a gente criar a string do endereço lá que a gente vai mandar para fazer a consulta, outra que é para a gente receber o XML. Então é o doc aqui para receber o XML. Vou abrir um bloco aqui de tratamento de erro e só exibir a mensagem aqui, messageblox.show ex.message. Tá? Só se acaso tiver algum erro aqui na nossa consulta, ele não travar o nosso sistema aqui na execução. E exibir qual que foi a mensagem de erro. Bom, então voltando lá no manual, a primeira coisa que a gente precisa aqui é pegar esse endereço. Então vamos pegar o endereço, vou clicar com o botão direito e copiar endereço do link. Vou voltar lá no Visual Studio. E já vou pôr assim, strcaminho.append, que eu vou adicionar o valor lá, e vou adicionar aqui o caminho. Bom, como que é separado então os parâmetros que a gente vai passar? Porque cada campo lá é um parâmetro que a gente vai estar passando para a pesquisa. Então os parâmetros são separados lá por e-comercial. Então eu vou mostrar lá no documento onde que ele mostra um exemplo desse endereço que a gente tem que passar para fazer a consulta e a separação com o e-comercial. Então vamos voltar lá no documento. Bom, vamos pegar aqui e vir bem aqui embaixo, onde que ele mostra aqui o exemplo de uma consulta. E ele está separando aqui com o e-comercial cada parâmetro. E onde está o início aqui do nosso endereço, ele coloca uma interrogação. Então eu vou voltar lá no código e colocar essa interrogação lá e depois passar os parâmetros aqui, ó, todos eles separados por um e-comercial. Então vamos lá. Então aqui eu tenho que colocar uma interrogação. Pronto. Aqui eu vou, para o vídeo também não ficar muito longo, eu não vou ficar fazendo os testes já de verificar se foi preenchido corretamente aqui os dados aqui nas caixas de texto. Lembrando que todos esses dados aqui precisam ser preenchidos, tá? Eu preciso dessas informações aqui para passar lá na nossa URL lá de consulta, tá? Então, eu não vou ficar testando se esse foi preenchido, se esse foi preenchido, para economizar tempo aqui no tutorial. Isso depois você pode fazer por você mesmo, tá? Então, eu vou voltar lá e vou continuar o preenchimento da string aqui. Vamos voltar no documento. Aqui no documento, vamos voltar lá em cima. O primeiro parâmetro aqui é o NCD empresa. Então eu vou dar dois cliques aqui, vou copiar ele e vou lá para o Visual Studio colocar aqui o parâmetro. Então eu vou colocar strcaminho.append e vou colocar NCD empresa igual. Como que a gente não tem o contrato com o correio, ele pede para passar em branco. Então, eu informo aqui e passo em branco. Tá ok? Eu posso optar em colocar o e-comercial aqui no final desse parâmetro ou no início do outro parâmetro. Tá? Aí você escolhe a melhor forma de você fazer os parâmetros. Eu vou usar no início do outro para a gente não esquecer do parâmetro, tá? Então, voltando lá no documento, o próximo parâmetro aqui é a senha. Então, vou copiar aqui o campo de senha e voltando lá. strcaminho.append. Lembrando que eu tenho que colocar o e-comercial
colocar a senha e o igual. Vamos para o próximo parâmetro. O serviço agora. Então a gente vai copiar aqui o serviço. Lembrando que aqui ele está mostrando duas tabelas aqui para a gente. Só que esses códigos foram só válidos até dia 4 de 5 de 2017. Agora são esses códigos aqui de baixo que é válido. Então aqui nesse caso eu tenho que fazer um if lá para verificar qual item da lista lá ele está selecionando. Tá? Para eu saber qual código que passar. Por exemplo, o item 0 da lista, que é o primeiro, é esse código. O segundo é esse código. E o terceiro é esse código. Tá? Então eu vou fazer um select case lá. Beleza? Então vamos lá. str caminho.appends e comercial igual. Então, antes de eu fazer esse append, eu tenho que fazer o select case cbo tipo de envio ponto select index. Então, se for o zero, o código aqui do serviço é 0. Então vamos copiar aqui 04014. Bom, vamos criar uma variável aqui também para a gente armazenar esse código aqui para depois passar aqui do lado, tá? Então vou pôr aqui str serviço as string. Então o str serviço vai ser igual a esse código case 1. Vamos pegar aqui o próximo. str serviço. Opa. Entre aspas. Porque aqui o código do serviço é uma string, tá? Ele está exibindo aqui em string, a gente já tem que passar como string. O próximo aqui, vamos pegar. Então, case 2, str serviço vai ser igual a esse serviço. Case 3, str serviço vai ser igual. Vamos salvando aqui. Case, se o index for 4, str serviço vai ser igual a esse código. Case 5, vamos copiar aqui, vai ser igual a esse código. E o último, case 6, str serviço vai ser igual a esse. Aí eu passo aqui junto e str serviço. Pronto. Então, aqui eu já fiz a parte de selecionar o serviço. Notem aqui que some essa mensaginha ali. Pronto. Aí precisa pôr str to string aqui. Qual que agora vai ser o nosso próximo parâmetro? Então vamos lá para o documento. O próximo parâmetro aqui é o scep origin, que é o CEP de origem, e ele é obrigatório passar. Então vamos pegar aqui o parâmetro, vamos voltar lá. str caminho.append. Lembrando que eu tenho que colocar o e-comercial aqui para dividir. Ele vai ser igual, só vamos colocar ele aqui depois do serviço, né? Então, vamos lá, colocar ele aqui depois do serviço. O CEP de origem, ele vai ser o caixa de texto aqui, o txt CEP origem, tá? Então, vou voltar aqui.
e só passar aqui o txt CEP origem.teste. Pronto. Próximo parâmetro, ele é o CEP destino. Ele aqui também é obrigatório, sim, eu tenho que passar ele. Então vamos lá. strcaminho.append o e-comercial, colo aqui o parâmetro igual, e ele vai ser aqui o txt CEP. Deixa eu ver o nome que eu coloquei lá. Ou ele deve estar sem nome. Está sem nome. txt CEP destino. Ok? Pronto. Então, e-comercial txt CEP destino.teste. Pronto. O próximo parâmetro é o peso. Esse peso também ele é em string. E lembrando aqui que ele está deixando um aviso que o envelope aqui, o valor máximo permitido aqui é de 1 kg. Então, caso o formato aqui for envelope 3, você precisa verificar se o usuário informou mais de 1 kg aqui que não pode mandar. Então, você já barra a consulta. Ou se você não barrar, o próprio correio vai mandar uma mensagem de erro de volta para você na URL de consulta que você fez. No XML vai vir o código de erro da consulta. Tá? Mas para você ficar evitando consultar e trazer o código de erro de lá, você já pode fazer a verificação antes de mandar, de executar a URL de pesquisa. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o peso, strcaminho.append o e-comercial igual e txtpeso.teste. O próximo é o formato, e esse formato a gente está utilizando lá uma combo box. Então eu preciso também fazer o select case lá para a gente verificar qual que foi selecionado lá. Então vamos voltar lá. Então vou criar também aqui outra variável de int formato as integer igual a 0. Select case cbo formato ponto select index case 0, ele é o formato aqui 1. Então int formato vai ser igual a 1. Case 1, o int formato vai ser igual a 2 e case 3, 2, né, quer dizer, 2, o int formato vai ser igual a 3. Vamos pegar aqui o formato, strcaminho.append o e-comercial, colar, igual e int formato. Pronto, passamos mais esse parâmetro. Vamos voltar lá. Agora é o comprimento. Então ele está pedindo aqui no formato decimal. E ele também é um campo obrigatório. Então vamos lá. Então vai ser strcaminho.append o e-comercial igual e txt
comprimento.teste. Só que ele está pedindo em formato decimal, a gente pode converter aqui, convert.to decimal, né? Ok? Pronto, porque aqui ele já vai passar o formato correto lá para a nossa URL de pesquisa. Vamos para o próximo. A altura também é decimal, então, e é campo obrigatório. Lembrando, se não tiver essas especificações, tem que passar como 0, tá? Porque ele é um campo obrigatório, então a gente informa 0 para ele fazer o cálculo. Então, altura, convert to decimal, txt, altura.teste. Bom, agora vamos para o próximo parâmetro. Vamos lá. Então aqui o próximo parâmetro agora é a largura. Vamos pegar aqui a largura. str caminho ponto append a altura e fora aqui do e-comercial, então convert ponto to decimal txt largura.teste. Ok? Vamos para o próximo parâmetro. Aqui está informando que é a decimal largura, o diâmetro. Se não tiver o diâmetro, como ele é um campo obrigatório, a gente tem que passar o campo e passa como 0. Então, se acaso não tiver esse tipo de informação, você passa como 0. Tá? Lembrando que isso influencia no cálculo, viu? Se você for mandar que tem essas informações, essas medidas, tem que passar. Então, vamos lá para o diâmetro. str.append o diâmetro igual e convert to decimal txt diâmetro.teste. O próximo aqui é se a entrega vai ser em mãos, sim ou não aqui, tá? Então, lá no nosso projeto eu pus 2 rádios botões lá de sim ou não. Eu posso usar um if lá agora para a gente verificar qual dos rádios botões lá foram selecionados. Tá? Foi selecionado. Então vamos lá. Então str caminho.append. Já vamos deixar aqui criado isso daqui. Aí eu tenho aqui os rádios botões, né? Se RB aqui em mão sim.checked for igual a true, quer dizer, se ele estiver lá selecionado, eu posso passar o parâmetro aqui. A gente passa o parâmetro como S ou não. Então vamos lá. Eu vou passar já direto o parâmetro aqui dentro. S. Else. Eu passo o parâmetro aqui dentro como não. Pronto. Agora vamos para o próximo parâmetro aqui então. O próximo parâmetro é o valor declarado. Esse valor declarado também, se não existir, ele é obrigatório. Se não optar pelo serviço informar 0. Tá? Então a gente tem que informar 0 aqui. Então vamos lá. str caminho ponto append o e-comercial, o valor declarado, e eu tenho aqui o valor declarado, e o valor declarado é decimal. Então a gente já pode converter aqui e convert ponto to decimal txt o valor declarado ponto teste. E também lembrando que você precisa fazer as verificações se for digitado o valor certo, essas coisas. Eu não estou passando, fazendo essas verificações
para o vídeo não ficar muito longo, tá? Apesar que já está bem longo o vídeo já, tá? Então vamos para o próximo parâmetro. Estou fazendo bem passo a passo aqui para você entender como que é simples a gente fazer essa consulta. Então vamos lá. Próximo parâmetro. O aviso de recebimento, ele também é sim ou não. Então eu coloquei lá também rádios e botões de sim ou não. Então vamos lá fazer. Vou para o str caminho.append, coloco o e-comercial igual. Então, aí aqui eu já faço o if aqui, se rb aviso sim.checked for igual a true, então aí eu removo essa linha para cá e coloco que é assim, que é para avisar. Else eu coloco não. Pronto. Vamos para o próximo parâmetro. Estamos terminando. O retorno. Aqui qual que vai ser o tipo de retorno? Bom, qual que vai ser o tipo de retorno da consulta? Então a gente vai fazer a consulta para retornar o XML. Então a gente tem que informar que o tipo de retorno é XML. Ok? Então vamos lá. Retorno. str caminho.append e-comercial, o retorno igual XML. Pronto. Então esse parâmetro o usuário não precisou passar para a gente. E o último parâmetro da consulta é o indica cálculo. O que eu quero que essa consulta me retorne, né? E ele está indicando aqui que ele não é um parâmetro obrigatório, mas eu posso passar o parâmetro. Tá? Por exemplo, se eu passar 1, ele só vai retornar o valor do frete, né, o preço. Se eu passar 2, ele vai retornar só o prazo da entrega. E se eu passar o 3, ele vai retornar aqui o preço e o prazo. Eu vou passar a opção 3, que ele já vai retornar para mim o valor do frete e também qual que é o tempo de entrega desse frete. Então vamos lá. O último parâmetro, str caminho.append, o e-comercial do último parâmetro, igual a 3, que ele já vai retornar para mim os dois tipos de consulta, o valor e o prazo de entrega. Ok? Então, aqui eu terminei de montar a nossa URL. Então, vamos fazer um teste aqui para ver se a URL está sendo montada de ok. Ok, então. Eu vou ir lá no botão consultar e vou chamar a rotina aqui, né, de busca. Só buscar aqui. E vamos colocar um break aqui no final para a gente ver como que está a nossa URL de consulta. Ok? Então eu vou precisar preencher lá, vou preencher com qualquer valor lá só para exibir. Ok? Então vou pôr 230. Vou pôr qualquer número aqui porque a gente não vai fazer a consulta em si, né? Não tem nada declarado lá. Pôr 0. Consulta. Eu vou pegar aqui o str caminho aqui. Vou colocar aqui no watch. E ele vai me trazer aqui a URL aqui completa. Como eu não dei o F10 ainda, ele não indicou aqui o início do cálculo, né? Indica cálculo aqui, ele não colocou, ele parou aqui no retorno do XML. Mas ele está carregando certo aqui as opções. Bom, vou fechar aqui. Qual que é agora o nosso próximo passo? É a gente carregar essa consulta, né? Fazer essa consulta utilizando aqui o nosso doc aqui XML. Então eu vou passar toda a string aqui. Então eu só vou comentar aqui, executa a consulta e doc.loadxml, tá? Que vai ser o str caminho ponto
to string. Eu tenho que passar ele para string aqui, senão dá problema na consulta. Ok? Beleza, aqui eu fiz a consulta. Quando eu fazer a consulta, ele vai me retornar o XML. Então vamos pôr o F9 aqui e vamos fazer a consulta para ver se já está tudo ok. Então vamos lá, vamos passar 14.170.230. Vamos colocar 14, depois eu tenho que pegar um CEP certo aqui, 170.100, não sei se existe esse CEP. Peso, o peso ele sempre é 1 kg, o mínimo. Então sempre tem que ser informado 1 kg, não importa se é envelope, se é caixa, porque lá no manual está falando que o envelope, o máximo é de 1 kg que ele pode ser entregue. Então o peso mínimo aqui é 1 kg de entrega. Então, vamos pôr aqui as consultas, valor declarado 0, vamos consultar, F10, deu uma mensagem de erro aqui, vamos mudar aqui só para load, vamos ver se dá a mesma mensagem. Não sei se foi erro do CEP, mas acho que não é não. 110, peso 1, comprimento 1, altura 1, diâmetro 1, 0, calcular, dá o F10. Agora ele passou, eu estava chamando a função errada, era só o load que ele carregou o documento. Então vamos ver se ele carregou mesmo aqui o XML, vamos pôr ele aqui. E vamos colocar ele aqui, ponto, para ele exibir aqui, inner XML. Vamos abrir aqui. Então aqui já está o nosso XML de retorno aqui. E ele retornou um erro aqui, menos 18. Ó. A altura não pode ser inferior a 2 centímetros. Tá? Então ele já está retornando uma mensagem de erro. Quer dizer que a consulta, então, funcionou. Quer dizer que eu só passei um parâmetro errado lá, que a altura não pode ser menor que 2 centímetros. Então eu posso colocar lá 8, 10 centímetros, o que for, para poder passar a consulta certa, tá ok? Então vamos lá. A consulta funcionou. Agora, eu estou aqui com o bloco de notas aberto, que é o mesmo. Vamos fazer a consulta de novo. E vamos pôr agora a 14.170.230, 14. Vou pegar um outro CEP aqui. Eu peguei um outro CEP aqui, que esse CEP é do Rio de Janeiro, para entregar lá do Rio de Janeiro. Então ele vai sair de São Paulo e vai entregar no Rio de Janeiro. O peso é 1. Comprimento, vamos pôr 5. Altura 3 centímetros. Largura 4, diâmetro 7, sim, sem valor declarado, sim, calcular. Bom, não dei o break aqui para a gente pegar F10, carregou sem erro. Então aqui ele já está exibindo aqui os dados que a gente precisa. Bom, ele retornou outro erro aqui para a gente. Opa, ó, a largura não pode ser inferior a 11. Vamos voltar lá então. A largura não pode ser inferior a 11. Então vamos pôr vamos colocar uns tamanhos grandes aqui, vai. Vou colocar 20, 10, 30, só para a gente calcular aqui. Vamos ver se vai aparecer o valor agora. Agora apareceu o valor do frete aqui. Valor de R$ 36,50. Eu pus para
entregar em mãos, então eu tenho aqui o valor mão própria 6,80. Ele não deu nenhuma mensagem de erro, voltou certo. Esse outro valor aqui, valor aviso recebido, que eu coloquei também para receber um aviso, são R$5, então eu teria que somar tudo. Bom, então no caso aqui eu vou exibir, eu vou pegar agora duas informações aqui que eu quero, que foi o início do vídeo aqui, que eu falei que eu quero pegar o valor e qual que é o prazo do frete. Então o prazo aqui é 3, tá? Tá informando aqui prazo de entrega que seria 3 dias aqui aproximado, né? De entrega daqui de São Paulo para Rio de Janeiro. Bom, isso no formato de SEDEX, que foi que a gente escolheu. Se a gente escolher um outro tipo de serviço, lógico que vai mudar isso, tá? Então eu vou dar um close aqui. Eu vou mudar um pause. E aqui então eu tenho o valor e o prazo que eu vou exibir aqui nessas duas labels aqui. Então agora eu tenho que pegar o valor e tenho que pegar também o prazo lá de entrega. Então como que eu faço aqui para pegar o valor e o prazo de entrega? Eu vou criar então aqui uma variável GIN, que eu vou pegar o frete as XML list, note list, tá? XML note list, que vai ser igual a doc.getElement by XML. Então o que é esse get element by tag name, que eu vou pegar o elemento pelo nome da tag lá, ele me retorna aqui um XML note list. Por isso que eu estou criando aqui um XML note list, tá? Então qual que é a tag name que eu tenho que pegar aqui? É o valor. Então eu peguei aqui o valor. Eu vou pegar um exemplo do retorno lá do XML. Vou exibir aqui. Então aqui eu tenho que pôr o nome do valor como está sendo escrito aqui no retorno. Por exemplo, o valor está em letra maiúscula aqui o primeiro, tem que pôr lá em primeiro também em letra maiúscula. O prazo de entrega, então o P maiúsculo, entrega maiúsculo, para ele exibir aqui o prazo de entrega. Como que ele sempre vai ser um aqui parâmetro? Porque pode acontecer do XML ele retornar uma lista do mesmo valor de tag, vários tags com o mesmo nome. Então ele cria uma lista da tag com os mesmos nomes lá para a gente. No caso aqui, cada tag aqui é única, então eu sempre vou ter um valor lá na minha lista. Então agora eu vou criar lá o prazo de entrega, GIN prazo entrega as XML node list igual a doc.getElement by tag name, que é o prazo entrega, como está escrito lá. Agora é só exibir esses valores aqui lá nas minhas labels. Então LBL prazo.teste vai ser igual a prazo, vamos pôr um espaço aqui, e prazo entrega item 0.inner test, que eu vou pegar o texto lá da minha tag, e lbl valor.test vai ser igual a valor e frete.item 0, que ele é o único lá, inner test, que eu vou pegar o texto lá do valor. Pronto, tá feito aqui. Vamos lá fazer a consulta então e ver se vai aparecer lá o valor certo. Vamos mudar aqui para PAC. Vamos ver como que vai ficar aqui.
Então vou pôr 1470/230. O CEP, vamos pegar aqui o CEP de novo. O CEP, o peso 1 kg, 20, 30, 15, 30 também. Vamos pôr tudo não aqui para ele não exibir os outros valores. Valor declarado 0, não. Calcular. Olha lá. Pronto, ele calculou. Trouxe aqui valor 20,80 e o prazo 5. Porque eu mudei aqui para PAC. Vamos fazer a mesma pesquisa agora aqui para SEDEX. Vamos consultar. Ok, ele trouxe 24,70, 3 dias. Cara, então isso aqui foi um aulão de integração. Espero que você tenha gostado e peço que você compartilhe essa aula com seus amigos, cara. Dá um joinha aí para ajudar. E olha, eu vou fazer um desafio aqui. Se esse vídeo chegar a 1000 curtidas, eu trago mais vídeos de integração para vocês. Cara, é muito pouca curtida, hein? Tô pedindo só 1000. Então, compartilhe com o máximo de amigos que você puder. Pede para os seus amigos também compartilhar com os amigos dele e clicar lá no joinha para eu trazer mais vídeos como esse de integração. Então, ficamos assim. Até o próximo vídeo.